O campeonato estadual é prejudicial aos clubes, os grandes e os pequenos, não estou isentando ninguém aqui, é prejudicial a todos. O campeonato estadual é deficitário e apenas prejudica a formação dos atletas no futebol brasileiro. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, depois da abertura. Bem, gente, rolou a vinhetinha, aquela abertura marota, agora vocês estão de volta aqui. Espero que durante a abertura você já tenha deixado o like, já tenha compartilhado o vídeo. Se bem que esse vídeo aqui não vai ser para falar exclusivamente de Botafogo, vai ser para falar do Campeonato Carioca no geral, tá? Como eu disse para vocês antes da abertura, o Campeonato Carioca precisa acabar ou ter um recomeço, uma nova gênese, alguma coisa tem que acontecer para o Campeonato Estadual melhorar. Mas se ninguém quiser melhorar, é melhor acabar. É melhor acabar. Semana passada, se não me engano, não vai ter edição aqui, tá? Talvez um cortezinho, porque vai chover já já e eu vou ter que fechar a janela, né? Se bem que eu tô achando que não vai mais chover não, agora tá vindo um mormaço aí, gente. Mas vamos lá, enfim, voltando aqui, raciocínio. Pois bem, vai ser um desabafo aqui, espero que vocês comentem aqui embaixo, caso vocês concordem ou discordem de mim aqui, tá? Mas eu queria falar com vocês sobre um tweet da Ana Thaís Matos e tentando trazer aqui para o nosso lado, para o futebol do Rio de Janeiro. Eu sei que isso acontece também em Pernambuco, na Bahia, mas eu vou falar aqui de Rio de Janeiro, de Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O tweet da Ana Thaís Matos, entre muitas coisas, falava que todo ano a gente tem a certeza de que o Campeonato Estadual tem que acabar. Mas ele nunca acaba. É quando o campeonato estadual começa que a gente lembra que, pô, é verdade, pô, pra que ter campeonato estadual? E assim, eu concordo com o que ela falou, mas eu até tuitei também, respondi o tweet dela, eu até falei, olha, é legal isso, eu penso da mesma forma, eu penso realmente da mesma forma, o estadual precisa acabar, mas não é acabar para facilitar a vida do time grande, em detrimento dos times pequenos. É para você fazer o melhor pelo futebol brasileiro, para que essas equipes sejam rentáveis para investidores, para que elas sejam autossustentáveis, coisa que hoje não é. O campeonato estadual acaba, e a não ser que aquelas equipes melhores do interior tenham conquistado a vaga para a Série D, muitas delas só jogam o campeonato estadual. Para elas, o campeonato estadual é pior ainda, é mais prejudicial, porque todas as equipes pequenas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou falando, elas são, sim, elas vivem do campeonato estadual e durante todo o ano elas beiram a falência. Então é uma coisa que a gente tem que pensar para melhorar não só a vida dos grandes, mas para melhorar também a vida dos pequenos. Eu costumo dizer, e vou falar isso pela primeira vez aqui para vocês, eu costumo dizer que o futebol brasileiro é tão grande que daria para termos pelo menos 6 divisões e 4 conferências regionais, pelo menos. E se a CBF quiser, sei lá, de repente ela está assistindo esse vídeo aqui, se a CBF quiser, conversa comigo, eu tenho várias ideias. Eu posso levar essas ideias para vocês. Não precisa colocar meu nome na ideia, mas é só uma coisa para facilitar a vida dos clubes, a vida dos clubes pequenos, para que eles tenham um calendário anual correto, certo? Tá? Então, não dá mais para os times pequenos jogarem o campeonato estadual e só jogarem de novo no ano que vem. É um absurdo isso. Então, a gente precisa pensar em melhorar o futebol brasileiro. Melhorar o futebol brasileiro passa pela destruição do campeonato estadual ou, de repente, uma recriação dos estaduais num formato com menos datas no calendário, onde os times grandes só entrem nas fases finais, como é feito, por exemplo, eu estou com a camisa aqui de futebol americano, eu estou com a camisa da Universidade de Nova York, que joga futebol americano na NCAA, tá? E lá, em todos os esportes americanos, existem conferências. Algumas equipes nos playoffs só entram nas fases mais agudas do torneio. Eu acho que deveria ser feito isso aqui no Rio de Janeiro também. Faz um playoff
entre as equipes pequenas, e as equipes grandes entram apenas nas fases agudas da competição. Tá? E acabando o campeonato estadual, é importante também, desculpa qualquer ruído lá fora, é importante também que seja feito um calendário para os times do Rio, que eles possam jogar pelo menos até novembro. Que eles possam jogar conferências atrás de conferências, valendo títulos, valendo um cascalhozinho que seja nos cofres deles. Porque o que acontece no campeonato estadual? Todos os clubes são prejudicados, entra jogo, sai jogo. Eles ficam no prejuízo. Se o time grande fica no prejuízo, imagina o pequeno. O tamanho do prejuízo para eles. Mas por que de repente a Ferdi não faz isso? Porque assim, eles querem encher o bolso. Não é rentável para eles fazer um campeonato onde eles precisam tirar um dinheiro que entraria no bolso deles para colocar no bolso dos clubes. Outra coisa aqui que eu quero falar com vocês, para trazer aqui a parte final aqui do vídeo, né, isso aqui foi só um desabafo, mas assim, o campeonato estadual, ele é um perigo. A verdade seja dita, ele é um perigo. De repente, jogando um campeonato estadual, você perde um jogador por lesão. O Botafogo perdeu 2. Só em 2 rodadas de campeonato estadual. 3 rodadas, né? Só em 3 rodadas de campeonato estadual, o Botafogo perdeu 2. Perdeu o Rafael por quase 6 meses e perdeu o Carlinhos por 6 meses. O campeonato carioca pode fazer estrago, mas não é só na demissão de técnico. Pode fazer estrago que a gente pode perder jogador. Eis aí a importância de você ter uma conferência no início da competição e as equipes grandes só entrarem nas fases mais agudas do campeonato. Porque com 3 rodadas de um campeonato deficitário, irrelevante, que se vale do seu charme, que a cada ano que passa vai sendo perdido, nós perdemos 2 jogadores que são importantes no esquema tático do Botafogo. E isso não é uma coisa que pode acontecer só com esses 2 jogadores. Eu tenho medo, toda vez que começa uma partida, de repente vir um zagueiro maluco, sem medo, sem culpa. Não vou dizer que o zagueiro tem culpa, que o zagueiro é um assassino, um carniceiro, não. Mas o zagueiro pode chegar com tanta vontade que ele simplesmente pode quebrar um Matheus Nascimento, um Raí. Eu tenho medo do campeonato estadual. Eu tenho medo, porque essas equipes pequenas, elas fazem isso porque o campeonato estadual é o ganha-pão. Eles precisam daquilo para ver se eles conseguem um contrato, porque eles sabem que o contrato deles vai ser rescindido quando o campeonato estadual acabar. Perdemos o Rafael, perdemos o Carlinhos. Eu tenho medo de perder um Matheus Nascimento, um ativo valioso do Botafogo, ou qualquer outro jogador, por conta de um zagueiro, de um volante, que quer mostrar serviço. E ele só quer mostrar serviço, ele não é violento. Ele só quer mostrar serviço. Então, um campeonato mais bem cuidado pela Ferdi, se a Ferdi quiser, e me parece que não quer, um campeonato mais bem cuidado faria com que os jogadores entendessem que é só uma partida de futebol. É o ganha-pão, mas eles não precisam jogar de uma forma tão irresponsável, entre aspas, para mostrar serviço. Porque às vezes mostrar serviço pode causar uma lesão no companheiro ou até nele mesmo. E para terminar o vídeo, gente, eu quero falar sobre a minha lembrança afetiva. Muito do campeonato estadual, muito do charme do campeonato estadual foi perdido por conta da tabela da competição. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, né? Quando eu era moleque, era muito legal ver o Botafogo, eu tô até com o nome aqui dos estados anotados, era muito legal ver o Botafogo, de repente, visitar o Madureira, no estádio de Conselheiro Galvão, em Madureira. Eu sou daqui de Nova Iguaçu e eu moro a 20 minutos, 15 minutos do estádio do Nova Iguaçu. E seria legal, de repente, ver o meu Botafogo jogar aqui no Jânio Moraes, no Laranjão, que é o estádio do Nova Iguaçu. A Portuguesa tem o Luso Brasileiro, que vira e mexe é utilizado. O Boa Vista tem o Alci Rezende, que vira e mexe é utilizado também. Tem o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que vira e mexe é utilizado, né? Mas o estádio do Trabalhador em Resende, Moça Bonita em Bangu,
O Jânio Moraes aqui de Nova Iguaçu, eles não são utilizados. E claro, muito disso tem culpa dos times também. Mas eu tenho que dizer, cadê a parceria da FERJ para que os estádios dos times pequenos estejam prontos também para receber as equipes grandes? Não existe essa parceria. E não existe um campeonato estadual digno, um campeonato estadual bom, sem a parceria entre clubes e FERJ. FERJ com os clubes grandes, junto com os clubes pequenos, pensando igual, pensando junto em pró de um bom campeonato estadual. Enquanto isso não for feito, o campeonato estadual precisa acabar. Para que seja criado um novo? Talvez. Mas este campeonato estadual precisa acabar urgente, para que os clubes não percam jogadores cedo na temporada, para que a gente não perca um ativo valioso do clube. E principalmente, a gente precisa fazer com que os times pequenos deem estrutura para os seus jogadores poderem falar assim: eu sou o jogador de futebol do Olaria, do Bangu, do Madureira, o ano inteiro. Para que a gente acabe com as histórias de eu sou jogador do Madureira, ah, mas eu também sou bombeiro. Eu sou jogador do Bangu, ah, mas eu também sou açougueiro. Para que a gente acabe com isso. É possível que os jogadores tenham uma vida digna apenas jogando no seu clube pequeno. Mas isso tem que ser um trabalho feito em conjunto entre FERJ e os clubes. Isso se a FERJ quiser. E me parece que a FERJ não quer. Pois bem, galera, é isso. O Botafogo joga contra o Nova Iguaçu nesta segunda. E infelizmente o jogo não vai ser aqui no Laranjão, senão eu iria. Mas tomara que venha uma grande vitória do Botafogo amanhã, para que a gente continue aí na liderança do campeonato estadual. Valeu, gente? Deixa o like, comenta, compartilha. Se vocês concordarem comigo aqui, comenta aqui também. Se vocês não concordam comigo, Léo, você é maluco, você é doente. Tá bom, gente? Grande abraço pra vocês. Valeu. Fui.